Imagina você que a glória de Deus é saúde para nosso corpo, é paz, é alegria, é unção, é resultados. Se você é cheio da glória de Deus, as coisas para você correm fáceis. Diga amém. Se você é cheio da glória de Deus, as coisas para você correm fáceis. A coisa corre fácil para você. Você toca aqui, funciona, você determina ali, dá certo. O diabo fica fraco nas investidas que ele tem contra você, porque há uma blindagem ao seu derredor, de maneira que a praga não toca, a miséria, ela não prospera na sua vida. Ela vem, ela até vem lhe atacar, ela vem, mas ela não obtém êxito, ela não tem resultado, porque ela encontra um corpo cheio da glória de quem? De Deus. E quem está cheio da glória de Deus, como é que o diabo vai entrar? Como é que a praga vai entrar? Como é que a doença vai entrar? Você já tentou entrar no metrô meio-dia? O metrô é desse tamanhinho aqui, é daqui até aqui assim, ó. O vagão é menor do que o altar, o vagão do metrô, do que o altar, do que a frente aqui do altar. É daqui para aquela escada ali, ó. É daqui para aquele monitor ali, ó. Daqui para lá, para aquele monitor lá. Você já tentou entrar no metrô meio-dia? É complicado, né? Sim ou não? Você já tentou entrar meio-dia no metrô? Você pegar um ônibus entupido, está cheio, você não entra, porque ali já está ocupado por outros passageiros. Quando você está cheio da glória de Deus, quando vem a maldição, a praga, a doença, a mortandade, a seta que voa de dia, ela quando vai se aproximando, ela encontra uma vida cheia da glória de quem? De Deus. Então ela bate em retirada. Ela vem, não é que ela não vem não, ela vem. Só que ela bate e ela tem que voltar porque ela encontra um corpo blindado. Diga glória a Deus. Blindado pelo Espírito Santo. Ao contrário da vida que está vazia, sem preenchimento do Espírito Santo. Aí é o contrário, diz a Escritura Sagrada, que vindo os espíritos malignos, depois de andar pelo deserto, procurando repouso, olha que coisa linda, diz a Bíblia, ela nos revela a estratégia de Satanás. Aliás, este é o título da palavra, a estratégia de Satanás. Vindo os demônios então do deserto, de rodear a terra e passear por ela, procurando repouso. Veja, o que o diabo procura? Repouso. Ele procura um local cômodo para poder ficar. Ele não vai querer ficar num lugar que está cheio, ele vai querer ficar num lugar que está vazio, ele vai querer ficar num lugar que está tranquilo. Então ele procura pessoas vazias, pessoas tranquilas, no sentido de estarem desapercebidas. E quando ele encontra essa vida vazia, ele entra. É o exemplo do copo, que ele entra doença, entra praga, entra rancor, entra ódio, entra mágoa, entra vício, entra promiscuidade, entra prostituição, entra bebedice, entra dependência, entra droga, entra traição, entra violência, entra tudo que não presta. E vai se aglomerando na vida daquela criatura, de maneira que o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Ou seja, a pessoa está escravizada, destruída, e o corpo dela está mais preenchido daquilo que não presta do que daquilo que é bom. E eu pergunto, como é que vai ser essa pessoa?
se o corpo dela tem mais porcaria do que coisas boas, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Como é que vai ser a saúde dessa pessoa? Fala aí, irmão. Como é que vai ser a vida sentimental dessa criatura? Fala aí. Como é que vai ser o comportamento desta pessoa? Como é que vai ser? Uma pessoa bacana, tranquila, serena, equilibrada, é assim que ela vai ser? Não, vai ser perturbado, endemoniado, cão manifestado, diabo chupando manga, porque ela está preenchida daquilo que não presta. Quando vem o Espírito de Deus e enche, preenche o vazio, fica difícil do dardo inflamado do maligno vir e entrar na vida da pessoa. Uma vez que você está cheio da unção do Espírito Santo, você não dá lugar. Lembre-se do metrô cheio, do ônibus cheio. Você não dá, a Bíblia fala isso? Não dá lugar? Mostra aí. Não dá lugar ao maligno. Quem está entendendo? Se tua vida está ocupada com o Espírito de Deus, mostra lá. Se tua vida está ocupada com o Espírito de Deus, você não dá lugar a quem? Ao diabo. Você não dá lugar. Ele vai querer entrar, mas ele não pode. Ele vai querer entrar, mas ele não vai ter como entrar. Assim como Jó, que se enchia da glória de quem? De Deus. Aí você vai dizer, bispo, mas na época de Jó, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne. Mas a glória de Deus significa você estar na presença de Deus. Não necessariamente o batismo com o Espírito Santo. Não necessariamente o batismo com o Espírito Santo. Mas você está diante da presença de Deus. E como Jó procurava andar? Vamos lá no livro de Jó. Como Jó procurava andar? Jó capítulo 1, do início. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem o quê? Íntegro, fala aí para mim, reto, temente a Deus, e que o quê? E que se desviava do mal. Presta atenção nesta palavra, que se desviava do mal. Quem era que desviava o mal de Jó? Negativo. Ele mesmo. Não era Deus que desviava o mal dele. O mal estava lá. Apresentava-se diante de Jó e dizia: bom dia, Jó, eu sou o diabo. Vamos comigo, Jó, vá você sozinho. Quando vinham as propostas, as tentações, quando vinham as tentações e as propostas, a palavra do Senhor diz: Jó desviava-se de quê? Do mal. Não era Deus que desviava o mal de Jó, era ele que se desviava do mal. Ou seja, ele procurava estar na presença de quem? De Deus. Quem está entendendo? Ele procurava estar na presença de quem? De Deus. E quando ele procurava estar na presença de Deus, ele também estava cheio da glória de Deus. Ao ponto do Senhor chegar para Satanás e perguntar para ele: tens visto meu servo Jó? E repetiu o que Jó fazia: ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso fazia com que Jó fosse vazio ou cheio? Vazio ou cheio? Cheio. E o que acontece quando você está cheio? Aquilo que não presta não tem lugar, porque está cheio. Você já tentou entrar no elevador com mais de 8 pessoas dentro? Ou com 10 pessoas dentro?
Você vai tentar, mas alguém lá de dentro responde o quê? E você entra. Não tem lugar, não tem lugar. Naquele ali você não entra não. Ah, mas eu vou no outro. Ah, no outro você pode ir, aqui você não entra não. São as pessoas que estão cheias. O diabo quer entrar na tua vida e ele recebe logo uma porta na cara porque você está cheio da glória de Deus. E quando ele tenta entrar na tua vida, ele vê que não tem lugar para ele ali na tua vida, porque você está cheio da glória de Deus. E se ele sair dizendo assim, eu não entro em você, mas eu entro em outro, você fala em outro, o problema é seu, aqui você não entra não. Porque você está cheio, e se você está cheio, não tem lugar para quem? Para o diabo. Ele até tentava entrar na vida de Jó, ele tentava. Mas quando ele ia, palavras do próprio Satanás, mostra aí na Bíblia. Palavras do próprio Satanás. O Senhor o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem. Quando Deus perguntou para ele, tu tens visto meu servo? Né? Tens visto meu servo? Sugerindo o seguinte, vá lá, você não é o capitão, parte para cima dele. E o diabo disse, é ruim, hein? Como é que eu parto? O Senhor o cercou, ele está cheio. O cercaste concebe, a ele sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes. Eu não estou falando que quando você está cheio, tudo que está ao teu redor começa a funcionar? Sim ou não? Olha o que o diabo disse, a obra de tuas mãos abençoastes. O que é a obra das mãos? O que é a obra das mãos? Trabalho, o que isso representa o quê? Que tudo ia bem aonde? Em que área da vida de Jó? Na vida material, financeira. Tudo ia bem pelo trabalho das mãos de Jó. Jó prosperava em tudo que ele fazia. Era rico, riquíssimo, aliás. O gado crescia, as fazendas aumentavam, a lavoura era um sucesso. Jó tinha fartura de tudo, disse o diabo. E ele falou para Deus, o trabalho de suas mãos abençoastes. Os seus bens se multiplicam na terra. Jó está dormindo, o patrimônio dele está aumentando. Jó está dormindo e o patrimônio dele está aumentando. Enquanto Jó dorme, ele ganha milhões por minuto dormido. Quando ele está dormindo, as vacas estão procriando, estão gerando leite. Jó está dormindo, cada roncada de Jó, 150 mil litros de leite. Outra roncada, 14 bezerros acabaram de nascer. 50 mil hectares de trigo brotaram. Cada roncada, diga aí, o diabo foi revoltado quando Deus disse, olha lá, você não é o capitão? Você não é o capitão? Vai, meu servo Jó, conhece ele não? Olha lá, vai lá, vai. O diabo disse, aí não é covardia, como é que eu entro? Como é que eu entro? O diabo pegou os dedos dele, aquele dedo fino com aquela unha grande, né, pontuda, é assim? Né, aquela unha. Ele pegou e começou a contar nos dedos, aquele dedo cheio de osso, assim, com aquela unha de ponta toda suja, infectada. Né? É assim? A senhora já viu já a unha? Como você fez assim? O diabo pegou os dedos de esqueleto dele e começou a fazer assim, o trabalho de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam
na face da terra. Mostra lá, meu filho. Né? Os seus bens se multiplicam na face da terra. Desse jeito, como é que eu entro? Eu não tenho como entrar. E Deus, querendo fazer a obra, sugeriu que Jó era fiel a Deus, mesmo se as coisas não lhe fossem favoráveis. E o diabo disse: só tem um jeito da gente saber. Eu toco em tudo que é dele e o Senhor vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Aí Deus disse: então por que você não faz isso? O diabo disse: se eu pudesse eu faria mesmo. Aí Deus abriu uma exceção e falou: eu autorizo então você tocar em tudo que é dele, você só não vai tocar na alma dele, na vida dele. E você vai ver que a fidelidade não está nas coisas externas, e sim aonde? Dentro da alma, do coração de alguém que está cheio da glória de Deus. E o resto da história você conhece. O resto da palavra você conhece. E Satanás quebrou a cara e o chifre quando ele viu que mesmo depois de Jó ter perdido tudo, o que estava dentro da alma de Jó não eram os bens que ele possuía. Quando ele estava na lona, sem ter condição de absolutamente nada, a sugestão que ele recebeu da mulher dele foi: abandona teu Deus e o quê? E morre. E o que é que saiu de dentro daquele homem que estava sem dinheiro, sem bens, sem família, sem amigos, sem mulher, sem saúde, sem dignidade? O que saiu de dentro dele? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja, bendito seja o nome de quem? Do Senhor. E mesmo naquelas condições subhumanas, não atribuiu Jó a Deus culpa alguma de tudo que havia acontecido de ruim na vida dele. Era alguém que estava cheio. E quando a pessoa está cheia da presença de Deus, o diabo não toca, a palavra do diabo não entra, nem as tralhas de Satanás se aglomeram ou se acumulam na vida de uma pessoa que está cheia da presença de Deus. E naquele momento a mesa virou para Jó. Naquele momento a mesa virou para Jó. Diga glória a Deus. E o que aconteceu com aquele homem cheio da glória de Deus? Teve na sua vida honrada e restituída tudo aquilo que ele havia, o quê? Perdido na sua vida. E o Senhor foi lá e reintegrou a Jó tudo o que ele havia perdido e entregou de volta. Porque você lembra que enquanto Jó roncava, quando ele estava bem, você viu quando eu falei aqui agora? Você lembra que quando eu disse, enquanto Jó fazia, nascia 170 bezerros novos. Quando ele fazia 250 hectares de trigo começou a brotar. Lembra disso? Quando ele estava bem? Quando ele mostrou que ele estava cheio da glória de Deus, o tempo que ele ficou doente, cada ferida daquele que ele arrancava da perna, que ele dizia assim, ó, ai, 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 aí era 250 mil cabeças de gado nasceram ao mesmo tempo. Quando ele esfregava, o sangue descia, que ele passava o caco de telha para limpar, cada feridinha daquela que arrancava, era mais 200 hectares de toneladas de grãos que vinha na vida de Jó.
enquanto ele estava doente, o patrimônio... Enquanto Jó estava bem, o patrimônio dele se multiplicava. O diabo disse, os seus bens se multiplicam sobre a face da terra. Quando Jó estava mal, o patrimônio dele não se multiplicava não, se quadriplicava pela face da terra. Estava tudo rendendo juros, correções monetárias acumulados nas mãos do Senhor, para que na hora certa Deus viesse e despejasse tudo na vida daquele que foi fiel. É isso que acontece com quem é fiel a Deus. É isso que acontece com quem é fiel a Deus. Diga que assim seja. Você recebe a palavra? Recebe. O fiel será acumulado de quê? De bênçãos. Vai ser bombardeio delas. É complicado você ser fiel quando tudo está mal. Ser fiel quando tudo está bem é relativamente fácil. Não quer dizer que seja fácil num todo, mas é relativamente fácil. Porque você está bem, por que motivo? Por que motivo você seria infiel se você está bem? Vou lhe dar um exemplo. Uma pessoa que tem aonde morar, tem sua casa, tem sua vida regular. Vou falar melhor, um filhinho de papai, que tem casa, escola particular, que vai no shopping, que anda com roupa de marca. Teoricamente, qual o motivo que esse garoto tem de cometer um furto? De roubar um toca-fita, quebrar o vidro do carro, pegar o aparelho, um celular, roubar. Entrar num banco, pegar o computador, hackear uma senha de uma pessoa, um cartão de crédito, comprar coisa lá. Qual o motivo que um garoto desse tem de fazer isso? Nenhum. Isso quer dizer, então, que uma pessoa que está nestas condições jamais vai cometer um delito, é isso? Não. Necessariamente não. É muito fácil ser fiel quando tudo vai bem. Não que uma pessoa que está bem, ela não seja infiel, tem muita gente que não tem motivo nenhum, ainda que tivesse, para errar, chutar o balde, ou fazer alguma coisa movida ali pela circunstância. Não teria motivo nenhum para ela fazer isso, porque ela está muito bem. Por que ela iria pecar contra o Senhor seu Deus, uma vez que ela estava ali, tranquila, abençoada? Mas tem muita gente que é infiel, mesmo quando está bem. Mas é relativamente fácil ser fiel quando está bem. Não é regra, mas é relativamente fácil. Mas muito mais difícil é ser fiel quando tudo vai o quê? Vai mal. Mas quando você é fiel, quando você abraça a palavra que hoje o Senhor teu Deus te ordena e cumpre, pode ter certeza que tudo que é seu não está perdido, está investido e acumulado. Investido e acumulado. E na hora certa, a sua fidelidade vai ter um retorno. E quando esse retorno chegar, como diz a música da Marília, é Marília? Como é o nome dela? Midian. Midian, que fala, você vai ver que vale a pena a gente ser fiel. Damares. Quem? Damares. Damares. Como diz o hino, você vai ver que vale a pena a gente ser o quê? Fiel. Porque na hora certa, o que é seu vai chegar nas suas mãos. Diga que assim seja.
Seja cheio dessa presença do Senhor, que o que é seu ninguém tira.